Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. E você ligadinho no lugar certo. Aqui é lugar de bênção. Legal, e a gente hoje no Antenados falando sobre Satanás, sobre Lúcifer, sobre batalhas espirituais, força maligna e, é claro, colocando a grandeza de Deus muito maior do que isso tudo. Mas aprofundando isso que foi colocado até em off aqui, Satanás tem um exército, né? Às vezes a galera também costuma entender, porque tem gente que cultua essas coisas. Isso também é importante a gente... Uma vez eu conversando, aconselhando uma pessoa, e ela falava acerca de, fica uma supervalorização e tal. Eu falei, mas você não pode se esquecer que alguns locais e ambientes da sua própria família, as pessoas estão rendendo louvor, estão cultuando essas forças do mal. E isso, há uma ingerência, quer dizer, uma condução de vida acerca desse poder e dessas forças que refletem na sua vida. É importante a gente compreender isso também, né? Uma vez eu me lembro que no estacionamento da igreja, eu estava cheguei um pouco atrasado e vi num carro, eu vi um adesivo de um demônio. E aí, era um culto durante a semana, e eu conhecia a maioria das pessoas, eu falei, gente, de quem é o carro tal? Aí o cara falou, não, é meu. Pô, foi você que botou aquele negócio no carro e tal? Que as pessoas às vezes, não, eu comprei esse carro semana passada, achei que aquilo era um boneco. Não, aquilo não é boneco, não. Aquilo ali é um demônio, bicho. Era uma figura do Zé Pilintra, entendeu? Que às vezes a pessoa está achando que aquilo ali é um adereço, que aquilo não significa, mas aquilo tem uma significância. Tem lugares que as pessoas estão dando louvor, dando graça, dando honra, ouvindo, uma porta de entrada. Uma porta de entrada, dando ouvidos a essas coisas. Deixa eu só pedir aqui, pastor Carlos, mas eu estava com algo para colocar já no segundo bloco. A gente pode comparar isso como quem tramita na área da ciência, né, da medicina, sabe que um vírus, uma bactéria, ela precisa de um ambiente propício para se desenvolver, né? Por exemplo, o vetor da dengue, né? A gente está cansado de ver na televisão, nas propagandas, falando que a gente precisa tirar aquele ambiente propício para que não se propague, porque qualquer tipo de vírus e qualquer tipo de bactéria tem um poder de reprodução muito rápido e muito grande, muito poderoso. Então, isso que, agregando ao que você acabou de falar, é quando você tem um meio, quando você tem a legalidade, seja qual for a terminologia que a gente usa, que propicia a instalação, a implantação do reino das trevas, né, de linguagens do reino das trevas, eles vão se propagar, eles vão entrar por aquela porta e vai acontecer realmente. Exatamente. A gente não pode negar isso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre usar a fé com um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. O pastor Tiago colocou muito bem sobre o vírus, e a Bíblia usa o fogo do diabo em um dardo. Dardo é uma coisa pequena que é lançada, mas o fogo nós sabemos que a propriedade, exato, não, dependendo da propriedade do ambiente que ele encontra. Um fogo lançado sobre o álcool, ele se alastra com facilidade. Na água ele apaga. Esses dias aí tem um lugar pegando fogo aí, já vai para o vários dias, exatamente. Vários dias pegando fogo. E não consegue se apagar o fogo, não consegue apagar. É petróleo, é petróleo. Em Santos. Isso, é óleo, né? Óleo. É álcool etílico. Então, álcool etílico. Então, o fogo está sobre esse álcool e ele vai só, e é difícil apagar. Então, o dardo inflamado do maligno, ele justamente cai em um local para poder propagar, mas quando você usa o escudo da fé, você apaga o dardo do maligno, ou seja, é uma seta que é lançada sobre alguém que deu legalidade, mas aí um outro alguém usa a fé e repreende aquilo, impede que aquilo vá avante. É coisa do ambiente. Exatamente. Então... E aquilo que a gente falava aqui, né, da questão dos vírus e das bactérias, né, e muitas das vezes, né, como a gente falava no primeiro bloco, é questão de conceito. O conceito também se torna uma cultura, um ambiente propício para a disseminação, como a Bíblia diz, do maligno, né? Não deixe lugar. Quando você quebra aquele conceito, de lugar para agir. Quando você quebra aquele conceito que é uma porta de entrada, acabou o problema. Grande parte dos casos que a gente pensa que
questão de possessão, que tem coisa do diabo ali, que tem impactos voluntários ou involuntários, grande parte é apenas questão de conceito, de quebrar sofismas. Tá a minha preocupação com o telespectador é ele olhar essa coisa toda e falar, poxa, isso é uma coisa complexa demais, sabe? E aí começa aquela coisa de 7 dias de campanha, 7 voltas não sei aonde, porque para se libertar dessa tentação, ou seja lá do que for que o Satanás está fazendo na vida do fulano, tem que ter 7 não sei das quantas, tem que dar tanto de dízimo, tem que não sei o que não sei o que lá. Não, cara, Jesus no deserto foi tentado pela pessoa de Satanás. A pessoa de Satanás não era nem um anjo caído, nem um espírito maligno, era a pessoa de Satanás tentando Jesus. Ele tentou Jesus na palavra. E Jesus respondeu na palavra. Então Jesus não deu 7 cambalhotas, Jesus não deu 7 voltas, Jesus respondeu com a palavra, entende? Então o cristão, ele precisa se alimentar de Deus, da palavra, ter comunhão com Deus e viver uma vida para a glória de Deus, entende? E isso vai ser uma vida sem brecha, né? O que é uma vida sem brecha? É uma vida onde eu tenho intimidade com Deus, onde eu ando com Deus. Como o pastor citou muito bem, Jesus estava no monte orando, depois desceu e foi simples a expulsão daquele demônio, né? Agora, se você acha que prescinde de Deus, que você pode viver a sua vida sem dependência em oração, sem dependência numa busca cotidiana da palavra, você vai se perdendo aos poucos, né? E aí parece que dá para viver a vida assim. Sem se alimentar da palavra, sem se alimentar na oração. Parece que dá para viver a vida assim. Só que pequenas nuances da vida vão ficando embargadas e você não percebe que de fato é a falta dessa comunhão, é a falta dessa vida com Deus que está te deixando aí suscetível a várias questões, sejam de ordem espiritual ou sejam dos seus próprios pecados internos. Você vai ficando cada vez mais exposto, né? Então eu acho que tem que desmistificar essa coisa, sabe, de batalha e uma batalha complexa, uma batalha espiritual complexa, como o pastor falou aqui, é muito mais simples do que isso, né? A maioria dos textos que essas pessoas usam para falar sobre isso nem se refere à batalha espiritual. Você vai ver lá que isso é uma crise, para mim, forte. Eu vejo um cara, às vezes, falando sobre batalha espiritual. Cara, meu irmão, o cara fala tudo menos sobre batalha espiritual. É impressionante, né? Tem um livro do Martin Lloyd Jones, vou citar um reformado, que ele fala sobre o Efésios, né? O Efésios 6, capítulo 6, que é o combate espiritual. Cara, quando eu fui ler esse livro, eu ainda era muito jovem na igreja, e eu estava com essa mentalidade de batalha espiritual. Tipo antiga, Rebeca né? Brown. Tipo Rebeca Brown, nessa vibe. Aí eu fui ler o combate cristão, e aí ele faz uma abordagem lá do capítulo de Efésios. Cara, o cara começa a falar sobre sofismas, sobre tentações, sobre mente, porque sobre na verdade está muito ligado, pastor Delco, à vigilância do ser. Porque a melhor maneira de vencer o diabo é vigiando a sua vida cristã, sabe, suas ações. Jesus ele tinha tanta preocupação com essa coisa da vigilância que os caras estavam no monte com ele. No monte. Você imagina, quer lugar para o cristão mais sacro do que o monte, cara? O monte para o crente hoje é o lugar onde o cara está separado. O cara está no monte, pô, estou no monte. E os caras dormiam. Pô, aí Jesus chegou, cara, vigia, cara. Vigia. Pô, mas onde os caras estavam? No monte. Jesus mandou vigiar no monte. Pô, então, a vigilância, ela quebra isso tudo. Se eu ando uma vida de vigilância, eu não dou lugar ao diabo, não dou legalidade para ele agir, porque eu também não posso ignorar os ardis dele, a maneira sagaz como ele age. E que foi bem dito pelo pastor Lincoln, a coisa do exército que ele tem. Cara, estamos falando de a terça parte dos anjos que caíram, isso é real. É legal porque para cada demônio tem 2 anjos, né? Então, isso é um terço, né? Então, isso é bom a gente saber, né? É bom você saber. Mas aí é que tá. Para cada demônio tem 2 anjos. Mas para cada crente tem um anjo guardando. Olha aí. Então você já perdeu um pouco. Já perdeu um pouco. O exército tá bem diluído. Mas é legal que um anjo só destruiu 280 mil. Um anjo diz... Pô, 280 mil, então... Agora eu não aguentei Matemáticas do reino de Deus. Que matemática é essa aí, mano? O cara veio e eu fui, pô. Não, porque a Bíblia diz que cada crente tem um anjo guardando. Então, a gente está caminhando nessa coisa gostosa. Então, a descontração à parte, mas a verdade, Lincoln, aqui que a gente tem aí anjos poderosos, e o anjo ele vem dotado, aí eu quero falar uma coisa que é importantíssima, ele vem dotado de uma capacidade de Deus, sabe? Deus capacita o anjo para a missão específica.
eles não vêm, sabe? Porque, então, cara, se o anjo vem para te proteger, por exemplo, havia uma batalha, Daniel estava orando, Outro dia, eu liguei a TV, o cara estava orando para trocar o anjo, cara. Aí, uma loucura. Eu vi. 21 dias, 21 dias de oração. De repente, Coelho, né? de repente ele se baseou em Daniel, né? É. 21 dias, cara. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, do primeiro dia, pastor Tiago, ouviu o espectador, Daniel. Deus ouviu no primeiro dia. Mas aí se levantou um príncipe da Pérsia, não é? Um demônio com um exército lá e guerreou contra o anjo e prevaleceu, a Bíblia diz. Teve que se levantar um anjo com autoridade maior para poder liberar a bênção para Daniel. Então, é uma guerra, é uma batalha espiritual. Guerra. Existem demônios trabalhando para o mal do ser. Agora, é claro que essas obras desses demônios só vão ter valia se houver brecha, se houver lugar. Se não houver, a Bíblia diz bem claro, aquele que é do Senhor, o maligno não toca. É o que eu chamo sempre a atenção, é para a simplicidade do Evangelho. Você vai ver lá, qual é a receita bíblica? Efésios 6 de novo. A armadura espiritual. Aí o cara fala assim, pô, eu quero a espada, eu quero o escudo, eu quero a arma. Capacete. O capacete é salvação, o escudo é a couraça da justiça, a couraça é da justiça, o escudo é o da fé, e a espada é a palavra. Então, pastor, ter fé, estar com a cabeça envolta pela salvação de Jesus. Se o problema for no chão, o cara tem que estar calçado. Está cansado pelo Evangelho da Paz, ou seja, a minha ocupação é a pregação do Evangelho. Eu porto a espada da palavra, ou seja, a minha arma de ataque é proferir a palavra de Deus. Cara, é isso, sacou? A armadura espiritual está lá, entende? Então a gente não pode ficar inventando moda, cara. É isso que eu acho. Eu acho que os caras inventam moda, por quê? Porque isso dá continuidade de campanha, continuidade aquela dependência do membro com o pastor, e o cara fica ali dependente de um cara que é mais espiritual que ele para poder fazer aquela oração, libertar ele e tal. E isso vai gerando cara, me desculpem a palavra, mas é um mercado. Isso aí. O Lincoln falou muito bem. O Lincoln falou muito bem sobre essa coisa de Deus não está em guerra com o diabo. Não existe guerra entre Deus e o diabo. O diabo não é palho. Não existe batalha espiritual para Deus. Não, para Deus não tem batalha espiritual. Já foi vencido. A guerra do diabo é com o homem. Nós, homens, estamos em guerra com o diabo. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, plural, potestades. Então, estamos falando de demônios, a nossa luta, igreja. Só que Jesus falou, cara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem jeito, a gente vai arrebentar, só que a gente tem que ir para cima delas. A gente é que arrebenta a porta do inferno. Sabe como é o entendimento de batalha? Deixa eu só dar um break rapidinho, mas a gente volta. Eu volto contigo, Thiago. Você vai ou não vai? Vai ou não vai? Olha o Pitinini aí. Eu vou para o intervalinho e a gente vai para o próximo bloco, que será o último bloco desse assunto muito interessante, relevante aí para sua vida, importante você conhecer essas bases, muito legal, a gente já volta. Antenados na Geral, sempre um assunto muito bacana aí, e você ligadinho aqui na Boas Novas, e a gente volta já.